Oi, boa noite. Hoje eu quero comentar a respeito da publicação do governo japonês sobre recomendando a população japonesa a estocar alimentos. Eu recebi essa informação da Marta e do Pedrinho, seu filho. Manda abraço para Marta, obrigado. Obrigado, Marta. Marta vive em Tóquio. Obrigado por acompanhar o meu trabalho. Eles estão longe, né? Mandar um abraço também para o Pedrinho. E a Marta, ela vive mais de 10 anos no Japão. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O governo japonês publicou, inclusive, no próprio site do governo e também no X, recomendando as pessoas para estocarem alimentos, recomendando as pessoas para se prepararem mediante um cenário catastrófico. Primeiramente é o seguinte, será que tem algo grandioso para acontecer? Meus amigos, o Japão, ele é um país cortado por diversas falhas geológicas, inclusive a fossa de Nankai ela passa por baixo do Japão, a placa do Pacífico ela faz um movimento de subducção. O Japão é palco dos terremotos mais destrutivos da Terra. Porém, o que acontece? Por que está dando esse BO tudo? De acordo com a Marta. Porque o governo, ele é normal o governo japonês passar essas recomendações, porque é um país onde se encontra o Mar de Fogo do Pacífico, a sismicidade é algo assim absurdo, né? Possui vulcões, super terremotos no Japão é de 7 para cima. Também a rota de tufões, né? Ou furacões, categoria 4, 3, 4, 5, eu sempre mostro aqui no canal, super tufões atropelando o Japão, não é? Vira e mexe, evacuação, o governo decreta evacuação em massa. Mas o que acontece? Nenhum tufão ameaça atingir o Japão. E os terremotos ali estão, vamos dizer, tranquilos. Quando ocorre uma série de terremotos, nas Filipinas, em Taiwan, né? No Anel de Fogo do Pacífico ele começa a vibrar, terremotos no Alasca, aí o governo ele emite esses alertas. Mas no momento os terremotos estão tranquilos. E por que? Já eu vou ler para vocês as informações, tá? O porquê que o governo está recomendando então? Se os terremotos estão tranquilos, se não tem nenhum tufão que ameaça o Japão, tem um tufão poderoso, mas está atingindo as Ilhas Marianas. Mas assim, não vai atingir o Japão. Então, a gente elimina, né, terremotos, vulcões, também os tufões, beleza. Agora, pode ser por causa da guerra da Ucrânia, porque o Japão, da guerra do Oriente Médio, porque o Japão ele depende muito do petróleo do Oriente Médio, a coisa está feia. E os Estados Unidos fecharam o Estreito de Hormuz. Como eu comentei com vocês ontem, né, os Estados Unidos da América falaram, né, Trump disse que ia fechar o Estreito de Hormuz, e isso aconteceu. Inclusive, até posso confirmar agora, os Estados Unidos anunciaram o bloqueio naval do Estreito de Hormuz a partir das 11 horas, horário de Brasília, da segunda-feira, dia 13, visando interceptar navios que negociam com o Irã. Tá? E isso está influenciando, prejudicando muito o Japão. Então, ou seja, o Japão também precisa dos fertilizantes, não é? Também petróleo. Então, de repente, pode ser por conta disso aí. Tá? Então, eu vou ler para vocês aqui. Estocagem de alimentos. O que você precisa começar hoje? Como começar a estocar os alimentos? Você está estocando alimentos para caso de um desastre. Quando ocorre um desastre de grandes proporções, a logística para e os alimentos se tornam difíceis de encontrar, mesmo em supermercados e lojas de conveniência. No entanto, a palavra estocar pode parecer assustadora, já que você pode não saber por onde começar. Então vamos analisar o que, quanto e como estocar alimentos. Aqui estão algumas dicas simples para começar a estocar alimentos. Esse é o site do governo, tá? Governo japonês, governoonline.go.jp. JP, Japão. Eu fiz a tradução do japonês para o português. Então vemos aqui. Por que é necessário estocar alimentos em casa? O que devo comprar em estoque? E em qual quantidade, quais os itens essenciais. Fácil, vamos começar a produzir. 4, né? Agora, o quanto
E quanto aos bebês, os idosos, as pessoas com doenças crônicas ou alergias. Então, dividindo em tópicos, tá? Ou seja, isso daí, por que o governo está fazendo isso meio que fora de época, meio que fora de época? Então, os japoneses estão se perguntando que é normal esse protocolo por lá, mas assim, veio que fora de época, porque não está acontecendo tantos terremotos assim no Anel de Fogo do Pacífico, e também os tufões estão naquela área ali, já estão mais tranquilos. Está acontecendo na Austrália, não é? Mas nenhum está ameaçando o Japão. Ou seja, será que essa guerra do Oriente Médio, meus amigos, o governo está percebendo que ela vai muito além? Muito além? Agora, é isso que eu digo. Tá? Essa questão de estocar alimentos, inclusive, eu até publico aqui no canal algumas vezes, kit de sobrevivência. Eu acho que não apenas do Japão, eu acho que nós devemos também ter kit de sobrevivência, principalmente por o caso de chuvas extremas, desastres naturais. Vocês viram alguns meses atrás o tornado que atingiu o Paraná, né, série de tornados, tem sempre um ciclone, aqui na região sudeste, né, principalmente na Serra do Rio de Janeiro, chuvas de grandes proporções. Então, assim, é bom a gente deixar sempre o documento separado em caso de emergência, botou tua mochilinha, pegou o documento e ó, foi embora. É isso, o mundo mudou, meus amigos, o mundo mudou. Tá? Agora, ainda mais um país igual o Japão. Se eu vejo que está essa necessidade a gente adotar essa medida aqui no Brasil, agora imagina no Japão. Tá? E está para acontecer um terremoto muito poderoso ali na fossa de Nankai. Porque a energia ela está acumulada. Então, é questão de, não é de si, mas de quando. Quando é certo que vai acontecer um terremoto de 9 ali, bem na costa leste do Japão. Então, as autoridades, geofísicos, todo mundo sabe disso, igual na Califórnia. Vai acontecer o Big One. Todo mundo sabe disso. Então, o Dr. Michio Kaku já falou disso. Mas é quando, não é se. Quando? Por que é necessário estocar alimentos em casa para se preparar para momentos em que a obtenção de alimentos se torne difícil devido a desastres? Grandes desastres como tufões, terremotos, chuvas torrenciais podem ocorrer a qualquer momento. Quando um desastre acontece, serviços essenciais como eletricidade, gás e água podem ficar indisponíveis e as estradas podem ser bloqueadas por destroços ou alagamentos, o que pode interromper a logística. Com base em exemplos anteriores, geralmente leva mais de uma semana desde a ocorrência de um desastre até que os serviços essenciais sejam restabelecidos. Então isso aí está correto. Está correto. Além disso, prevê-se que os suprimentos de ajuda humanitária possam não chegar e que os alimentos possam estar indisponíveis em supermercados e lojas de conveniência. É que eu sempre falo com vocês aqui. Eu tenho meus alimentos estocados aqui. Um arroz, um feijão. É bom ter enlatados, só comprando de pouco a pouco. Não precisa ter muita coisa. Mas equivalente a 3, 4 dias. Se acontecer uma tragédia na sua região, como aconteceu em Ubá, em Minas Gerais, você não vai passar perto, filhão. Se a tua casa não for atingida, né, claro, mas você não vai passar perto. O que você vai ter? Lâmpadas, vela, fósforo, você vai ter, pelo menos você não vai ficar no escuro. Você vai ter isso aqui, rádio, não é? Você vai ter power bank, aquelas lanternas que eu sempre recomendo para vocês. É isso. Você vai ter pelo menos o básico, você vai ter teu remédio de estocado, de uso contínuo. É isso. É isso. Aí até a energia restabelecer, começarem a chegar ajuda, assistência, isso demora. Tá? Agora, essa questão do Japão, qual é o X da questão? Será que o governo está sabendo de algo a mais que pode acontecer? Não é? Então, este é o X da questão. Tá? Então aqui tem diversas recomendações. Eu li só o início aqui, o básico, né? Fala inclusive em estocar gás, garrafas de água, aqueles forninhos portáteis, inclusive eu tenho um aqui. É isso. Enlatados. Mas é pra gente colocar a baba de molho que o mundo mudou, meus amigos. É pra gente colocar a baba de molho. Então foi esse vídeo, né? Até mesmo para responder a Marta. E
também informá-los, né, do que está acontecendo aí ao redor do mundo. Mas eu vejo que é mais essa questão da guerra. Essa questão da guerra, e também isso pode começar a afetar o mundo todo. Porque ela tem uma base de 40, 45 dias já de conflito, isso vai piorar, filho. Vai piorar. Isso vai piorar. Vai piorar. Os caminhoneiros ameaçaram parar aqui. E se eles resolvem resolver parar de vez? Vai faltar comida aqui no Brasil, entendeu? É isso. Mato onde você não se espera ser coelho. Então, eu dou um conselho de amigo. Quem achar que é viável, beleza. Quem achar que é bobeira, que é supérfluo, não é importante, beleza. Entendeu? Eu acho que é algo sério. Então, eu tento me preparar. Eu passo essas recomendações. Mas ninguém é obrigado a seguir. Entendeu? Obrigado pela atenção. Até a próxima e tchau.